Existe monergismo ou sinergismo em João 3. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu estava estudando a Bíblia, especialmente pegando aqui a minha tradução à Bíblia de Jerusalém, e eu estava folheando a Bíblia, lendo e tal, e cheguei em João capítulo 3, e eu vi algumas anotações que eu fiz há muitos meses atrás, e que inclusive foi uma ideia que eu tive de fazer um sermão ou um vídeo a respeito desse tema. E hoje eu pensei assim, relendo ali o texto, as anotações que fiz, falei, pronto, hoje chegou o dia da gente comentar um pouquinho a respeito deste tema. Bom, geralmente os monergistas, que são os calvinistas de uma forma geral, eles utilizam-se muito de João capítulo 3 e a imagem do novo nascimento para pregar o seu monergismo, para pregar coisas do tipo assim. Nós estamos numa condição de morte espiritual por causa do pecado, por causa da queda, de uma tal forma que nós precisamos nascer de novo. Mas nós não temos poder sobre o nosso nascimento, nem sobre o primeiro nascimento, nem sobre o novo nascimento. Então esta é uma obra monergista, ou seja, que vem unicamente de Deus para o homem, na qual o homem não tem nenhuma participação, nenhuma responsabilidade, nenhuma atuação, nenhuma cooperação de nenhuma espécie, ok? Porque de outra forma, o homem participaria ou cooperaria com a sua salvação, porque na verdade a experiência do novo nascimento é a experiência da salvação. Muito provavelmente ela pode ser, vamos pensar assim, colocada como sinônimo da experiência da regeneração. E aí toda a ideia da discussão monergista ou sinergista vai ter aí as implicações em relação a todas as discussões a respeito do assunto, e a discussão do novo nascimento é uma dessas discussões, ok? Então, já contextualizados, vamos ler João capítulo 3, ou talvez vou ler aí o capítulo inteiro com vocês, mas a gente vai lendo e fazendo algumas considerações para não ler tudo de uma forma cansativa, e aí vocês perderem um pouco o interesse ou o nível aí de concentração para poder refletir, tá bom? Então vamos lá. João capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Bom, primeiro de tudo que existe uma questão muito interessante aqui. Onde é que está o monergismo e o sinergismo aqui? O relato bíblico coloca a iniciativa do encontro em Nicodemos, não em Jesus. Então, o homem fariseu, um notável entre os judeus, ele veio encontrar com Jesus. É uma disposição dele, é uma iniciativa dele. E ele diz algumas coisas interessantes, Nós, falando em nome dele mesmo e dos fariseus e dos amigos dele, pelo menos de uma parte dessas pessoas, nós sabemos que tu vens da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui existe a ideia de que este conhecimento de que Jesus vem da parte de Deus, por causa dos sinais que faz, dos milagres que faz e etc., é uma coisa que pertence ao ser humano ali, O ser humano sabe que ele vem da parte de Deus. Claro que existem algumas questões interessantes aqui, Então veja, existe uma iniciativa humana em ir a Jesus, mas Jesus previamente já fazia milagres e demonstrava aí o caráter sobrenatural da sua personalidade, da sua obra e etc. Então foi isso que inicialmente despertou a atenção de Nicodemos. Nicodemos, junto com seus amigos, ou com os fariseus, etc., concluiu que só podia vir de Deus uma coisa com aquela natureza, aquela forma de se manifestar e etc. A característica daquela obra era divina, e então ele toma a decisão e vai se encontrar com Jesus. Aqui nós temos uma dinâmica justamente, totalmente em harmonia com o entendimento sinergista das questões.
Deus age primeiro e o homem responde depois. Mas o homem precisa responder e o homem é capaz de responder. E a partir da obra que Deus faz em revelar em Cristo o poder, o milagre, o caráter de Deus e etc., o homem pode responder e pode ir ao encontro de Jesus e saber que Jesus vem da parte de Deus e etc. Nós entendemos que esta resposta humana é uma resposta à ação prévia da graça, seja ela preveniente, seja ela a graça para a salvação, não importa exatamente nesse ponto esta discussão. Mas o que importa é, existe uma ação da graça e uma resposta humana, capacitada pela graça, mas ainda assim há uma resposta humana. E aqui nós encontramos basicamente toda a ideia do sinergismo tal qual nós o entendemos, ok? Então, depois daqui, vamos continuar a leitura no verso 3. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Bom, é interessante aqui a dinâmica, né, da leitura do texto. Bom, primeiro, então Nicodemos vai ao encontro, fala que não poderia ser uma outra obra a não ser a obra de Deus que impulsiona Cristo, que dá o poder a Cristo, que dá o caráter característico da sua obra de milagre, e etc, e etc, e etc. E ele diz assim, olha, então... E aí, Jesus, o que você tem para me dizer diante do meu reconhecimento de que tu és divino, ou vem de Deus e etc? Aí Jesus responde: em verdade eu digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele aparentemente dá uma resposta assim, não sei se atravessada, não sei se diferenciada, não sei se aparentemente Jesus fala de uma outra coisa que não era o foco principal de Nicodemos. Então assim, quando Nicodemos ele manifesta essa curiosidade ou esse reconhecimento que Jesus vem de Deus, e Jesus responde para ele que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus está querendo colocar no coração de Nicodemos o desejo não só de reconhecer que ele vem de Deus ou etc, mas que ele, Nicodemos, vá conhecer o reino de Deus, vá para o céu, vá para a salvação e etc. Diante daquilo que Jesus coloca, o Nicodemos ele entende que é assim, tá, então se você é divino, vem de Deus e você faz essas coisas que nós não conseguimos fazer, então existe uma diferença entre você e nós. E como é que a gente faz então para nascer de novo? Porque quem sabe está aí o segredo da gente também manifestar esse mesmo caráter que você manifesta, essa mesma obra que você manifesta, para a gente de fato ser de Deus e etc, né? Então Nicodemos pergunta, e aí, mas então como é que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Como é que é essa mecânica do novo nascimento? E aí Jesus vai falar de nascer da água e do Espírito, e ele vai fazer uma dicotomia entre quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito, e que Nicodemos não deveria se admirar do fato dele dizer, né, que o próprio Nicodemos deveria nascer de novo. Então, basicamente aqui é uma coisa interessante, porque, veja, Nicodemos ele vem reconhecer que Jesus é de Deus, a obra de Jesus ela é divina e etc. Mas Jesus ele fala de uma forma meio genérica, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso excita a curiosidade a respeito desta mecânica em Nicodemos, e aí Jesus responde, eu não fico admirado de eu dizer que você precisa nascer de novo. E aí Jesus vai explicar por que ele diz isso? Porque, na verdade, no final das contas, o verso 8 continua dizendo que o vento sopra onde quer. Você ouve o seu ruído, mas não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade eu te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não creres quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Bom, aí o que acontece então? Jesus está explicando para Nicodemos que na verdade a necessidade de nascer de novo da parte dele, Nicodemos, ela corresponde a uma questão
que na verdade coloca a lógica do reino de Deus acima de qualquer lógica humana, certo? Então o que acontece? O Nicodemos está preocupado com a sua experiência diante do reconhecimento que Jesus vem de Deus. Então Jesus aponta como solução para ele o nascer de novo e que para ele não ficar chateado com essa indicação de que ele precisa mudar inclusive radicalmente, né? Praticamente da morte para a vida, do não existir para o existir, é o novo nascimento. E por que ele precisa saber isso? Porque ele precisa entender que Deus não é uma pessoa, vamos pensar assim, previsível, compreensível na lógica humana simplesmente, onde talvez o Nicodemos poderia se sentir seguro diante de uma visão de Deus, no qual, por exemplo, Deus fosse, vamos pensar assim, se agradar muito de Nicodemos por tudo que Nicodemos é e faz em relação ao cumprimento da lei, a ser um bom judeu e coisas desse tipo, entendeu? Mas, na verdade, por melhor que o Nicodemos fosse, ele não era como Jesus, ele era um pecador, certo? E sendo pecador, precisa nascer de novo, não tem outra alternativa. Então Jesus diz, Deus, ele é assim, olha, imagina o vento, você sente os seus efeitos, você vê aí, você sente ele no seu rosto, mas você não sabe de onde vem, para onde vai, o que acontece, como que isso funciona. O próprio funcionamento da natureza já é misterioso para o homem. Imagine Deus. Deus é muito maior, né? E a gente não deve diminuir Deus, né? Inclusive na nossa religião. E talvez esse fosse um dos problemas do Nicodemos, né? Diminuir Deus diante da sua religião, porque diante desta religião judaica que o Nicodemos tinha, etc e tal, Deus ficava com uma série de obrigações a respeito dele, a salvação dele era algo absolutamente certo, e coisas desse tipo, né? Então quando Jesus vem demonstrando um caráter muito acima do caráter de Nicodemos, isso incomoda Nicodemos, porque assim, poxa, eu sou o cara de Deus, mas eu não consigo fazer o que esse cara faz, então pera, esse cara vem de Deus. E aí, como é que fica isso? Então quer dizer que eu não sou? E um pouco disso está implícito nessa discussão como um todo entre Jesus e Nicodemos. Então, assim, o que acontece? O Jesus vai explicar para o Nicodemos que quem nasce do Espírito tem essa característica, né, de também, assim, você não sabe de onde vem nem para onde vai. A experiência com Deus é uma experiência que muda a nossa vida, que coloca as coisas de cabeça para baixo, e em grande medida isso tem muito a ver com a ideia do novo nascimento, né, da mudança das coisas, de conversão, de mudança, de novo nascimento, tudo isso faz parte desta mesma imagem. E Nicodemos, ele começa a ter dúvidas muito básicas, mas como que isso pode acontecer? Então, basicamente, Jesus nesse ponto critica Nicodemos. Olha, você é mestre, você ignora essas coisas. A gente só pode dizer do que a gente sabe, do que a gente vê, do que a gente experimenta. Então veja, você nunca experimentou uma profunda transformação ao lado de Deus? Que experiência é essa com Deus que você tem? E Jesus agora fala dele, né? Nós, né, eu, Jesus, e aqueles que têm a experiência que eu tenho, vamos pensar assim, aqueles que estão comigo, nós falamos do que a gente sabe, do que a gente vê, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. E aqui Jesus ele já demonstra que já existia aqui um certo antagonismo entre ele e os seus seguidores e os judeus, ok? Então, como Jesus tinha esta manifestação divina muito evidente nos seus milagres, na sua obra, nos seus ensinos, etc., isso colocava os judeus em segundo plano, enciumados, e revelava, na verdade, a falta de espiritualidade, a falta de uma conexão viva com Deus da parte, né, dos fariseus e etc. Então, quando isso acontece, quando esse embate começa a acontecer, qual que é a postura inicial humana dos fariseus? E Nicodemos provavelmente incluído. Vocês não acolhem o nosso testemunho. Ok? E assim, ó, e veja, Jesus dizendo para ele, eu estou começando a falar das coisas da terra e você não crê. Imagina quando eu começar a falar das coisas do céu. E aqui a ideia do acolher é uma questão muito interessante, porque o verbo acolher, ele tem conotações profundamente sinergistas em relação a tudo isso. Então Deus está fazendo uma obra linda e maravilhosa, mas esta obra linda e maravilhosa pode ou não ser acolhida. E nesse caso aqui, ela muitas vezes não é acolhida. E Jesus está lutando com esse camarada justamente para o quê? Para que ele acolha esta experiência, que ele que ele consiga degustar essa experiência de estar errado, porque esse é o ponto, ele tem que nascer de novo. Se ele reconhece que Jesus é de Deus, implicitamente isso demonstra que ele e o grupinho maravilhoso dos fariseus dele não tem essa presença toda de Deus que eles achavam que tinha.
e etc. E aqui está uma discussão de acolher ou não acolher aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz. E isso, obviamente, vai muito longe desta noção sinergística, aliás, monergística, né? De que Deus é o único agente de toda e qualquer coisa, que se você acolhe é porque Ele mandou, se você não acolhe é porque Ele não mandou, ou se você acolhe é porque Ele te predestinou, se você não acolhe é porque Ele não predestinou, a única coisa que importa é a ação de Deus aqui. Não, o texto coloca que é importante também acolher, né? Pelo menos implicitamente é o que está colocado aqui. Quando Jesus diz, vocês não acolhem o nosso testemunho, justamente ele está demonstrando a dura realidade da rejeição, a dura realidade da incredulidade, justamente para tentar vencer essa rejeição e essa incredulidade, demonstrando aí o caráter da sua obra. E ele, inclusive, começa a colocar, você já está vendo que eu sou de Deus? Eu estou tratando só da terra, eu não comecei a falar do céu ainda. Né? E é bonito de ver assim o diálogo, as implicações do diálogo, e são profundamente sinergistas na minha leitura do texto, de uma forma assim muito clara e evidente, ok? Então vamos lá. Aí Jesus continua a sua narrativa dizendo no verso 13: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Bom, então como Nicodemos reconheceu que Jesus vem de Deus, ele agora demonstra, olha, realmente, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, e o Filho do Homem, que sou eu, assim como o Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim eu vou ser levantado, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Bom, é obviamente que é muito difícil dizer se o Nicodemos entendeu que aqui Jesus estava se referindo à sua futura morte na crucifixão, ele morreria levantado da terra numa haste, né? Enfim, basicamente ali como o instrumento que Moisés usou para levantar a serpente no deserto e etc. De qualquer forma, já está aqui a ideia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então veja, a linguagem de Jesus, ela não é a linguagem do tipo, para que todo aquele que foi predestinado incondicionalmente, monergisticamente, tem a vida eterna. A linguagem de Jesus é para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Crer também é um verbo de profundas implicações sinergistas, né? É Deus pregar em Cristo o Evangelho, a verdade, a palavra e etc. E nós respondemos crendo, né? Profunda relação sinergista entre Deus e o homem. A partir daí acontece um dos mais famosos versos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nós também enxergamos implicações de expiação ilimitada, expiação universal. Deus amou o mundo inteiro, entregou Cristo pelo mundo inteiro, ainda que só será salvo efetivamente aquele que crer. E aí toda a ideia sinergista implicada e etc. E aí o relato continua no verso 17. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Agora vejam, por que as pessoas serão julgadas ou condenadas? Não é porque elas não foram eleitas, não é porque elas não foram predestinadas monergisticamente, mas porque não creram no nome do Filho de Deus. Esta é a única razão de perdição na palavra de Deus. Amaram mais o pecado, não creram no Salvador do pecado, vão se perder. Não existe na mentalidade bíblica nenhuma razão de perdição em função de não eleição, porque Deus não amou, porque Deus não escolheu, porque Deus não regenerou monergisticamente, o que inclusive esvaziaria praticamente toda a Bíblia de sentido, né? E todas as suas exortações morais e apelos a arrependimento e fé e etc. seriam absolutamente vazios diante do monergismo. E é uma pena que os monergistas não enxerguem isso, que é uma verdade tão óbvia para nós que temos uma leitura divergente desta do monergismo. E aí, basicamente, o texto continua dizendo: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste, porque as suas obras são feitas em Deus.
não tem, assim, nem o que falar, né? É justamente isso. A luz veio ao mundo, mas o homem preferiu as trevas. Não é uma ideia do seguinte, a luz veio ao mundo para algumas pessoas, mas não para todas, né? Que é a implicação óbvia da expiação limitada, do monergismo, Deus ama só os predestinados e eleitos e etc e tal. E não quer que os outros lá sejam salvos. Não, a luz veio ao mundo, veio para todo mundo, inclusive, né? Mundo. Não é só o eleito que vive no mundo. Mas alguns homens, os homens, preferiram as trevas. Então a perdição, mais uma vez, ela é explicada em nome de uma escolha, decisão humana, não de uma predestinação divina para que o homem se perca. E em sendo assim, a perdição trabalhando dentro deste foco também sinergista, porque Deus está em cooperação com o perdido para que ele seja salvo, mas se ele prefere as trevas, se ele não se aproxima da luz, se ele não acolhe o testemunho, se ele não crê no Filho de Deus, ele não vai ser salvo. Mas não há nenhuma implicação no texto de João 3, em termos assim de que a razão por detrás disso é o monergismo, porque Deus não amou o mundo inteiro de tal maneira, nem deu seu Filho pelo mundo inteiro de tal maneira a propiciar a salvação, ok? Então a gente percebe que João capítulo 3 não tem nada de monergismo, né? Salta aos olhos, né, quando a gente lê simplesmente o texto bíblico, né? Então assim, olha, eu poderia continuar a leitura até o verso 36, mas eu não quero fazer isso para não cansar. O vídeo já está aí praticamente 20 minutos. Então assim, se você quiser ler depois do verso 22 até o verso 36, basicamente estas ideias irão se repetir. Então, por exemplo, vê lá no verso 33, né, quem acolhe o testemunho do Filho de Deus certifica que Deus é verdadeiro. Então tem que acolher para certificar que Deus é verdadeiro. Profundo sinergismo aí. E o último verso do capítulo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. A tradução Almeida, Revista e Atualizada diz, né, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, basicamente, eu não enxergo nenhum tipo de monergismo em João capítulo 3, e você só vai conseguir enxergar monergismo em João 3 se você absolutamente distorcer o texto.